Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou aqui em mais um vídeo de Direito Constitucional, mais uma aula, né, na verdade, de Direito Constitucional, onde nós iremos continuar falando sobre os reflexos do Covid-19, do coronavírus, no nosso ordenamento jurídico, é claro, nos direitos constitucionais, e que podem ser objeto de cobrança aí na prova da OAB. Então é importante que a gente se atente a isso, mas antes da gente começar a adentrar a matéria e explicarmos um pouquinho sobre os sistemas de crise, que é o que nós vamos falar aqui hoje, eu queria falar sobre a minha opinião e por que isso, tá? Minha opinião acerca do Covid-19, do coronavírus, porque eu recebo muitas perguntas de várias pessoas, de vários setores diferentes da sociedade, perguntando para mim qual é a minha opinião acerca dos reflexos do Covid. E muitas perguntas que chegam para mim chegam não só pelo aspecto pelo aspecto jurídico, pelo fato de eu ser advogado, de eu ser professor, mas também pelo fato de eu ser empresário e óbvio, como todos os empresários, eu estou também sentindo o reflexo que o Covid está causando e ainda pode causar aí na economia do nosso país, ok? O fato notório é que o Covid vai mexer aí com a vida de todo mundo, muito mais do que tem mexido até os dias atuais. Bom, então tem mais coisa a vir para frente? Tem, professor. Agora, por que muitas perguntas vieram para mim? Quando é que essas perguntas vieram para mim? Bom, as perguntas começaram a pipocar aí, principalmente no meu telefone, quando o nosso presidente, Jair Bolsonaro, fez aquele pronunciamento em rede nacional, onde ele se referia ao Covid como um resfriadinho, onde ele dizia que as pessoas tinham que voltar ao trabalho, não é? E a partir dali, quem assistiu aí o Jornal Nacional, percebeu que ele foi duramente atacado por conta desse pronunciamento que ele fez. E as pessoas acabam perguntando, professor, e qual é a sua opinião? Um alto executivo de São Paulo, do setor têxtil, mando até um abraço para ele, para o Nixon, chegou a me perguntar, e aí, doutor, qual é a sua opinião sobre o reflexo do Covid na economia? E me responda enquanto empresário, não enquanto advogado. Bom, eu entendo o posicionamento do nosso presidente, apesar de não concordar com ele. Nós sabemos que a situação está muito séria, basta olhar em volta do mundo para saber que o Covid-19 mata. E não mata pouco, mata muito. Nós estamos vendo aí a exemplo da Itália, que se computa milhares de mortes, estamos vendo o crescimento alarmante do coronavírus na Espanha, e a possibilidade de os Estados Unidos ser o novo epicentro do mundo aí no tocante à contaminação pelo Covid-19, ou seja, pelo coronavírus. Então, qual é a melhor decisão a ser tomada, ou qual é o caminho que é melhor a ser tomado? Bom, sem dúvida alguma que o caminho realmente a ser tomado é evitar a contaminação, porque mais importante do que qualquer economia é a saúde de todos, o bem-estar de todos, a vida de todos, que é o bem maior de todos. Nós sabemos que o coronavírus mata. É um vírus que pode passar por várias pessoas. Nós, felizmente, estamos tendo notícia de pessoas que já estão recebendo alta, que estão conseguindo ter a cura aí desse vírus pelos próprios anticorpos que são criados, mas uma boa parcela, um percentual considerável, não está conseguindo sobreviver, está morrendo, especialmente aqueles que fazem parte do grupo de risco. Então, sem dúvida alguma que a ordem sim é de ficar em casa para evitar qualquer tipo de contaminação. A ordem é sim de lavar as mãos, de sanitizar com álcool gel e de ter um cuidado maior no tocante à higienização, para evitar que o vírus se prolifere ainda mais. A palavra de ordem é prevenção, e por ser um vírus com facilidade de contaminação, cuja contaminação se dá pelo ar, é importante que tenhamos a consciência de que ficar em casa é realmente o caminho mais certo a se tomar neste momento. Bom, mas há um outro reflexo, paralisar todo mundo, paralisar todo um país, há um grande reflexo na economia.
especialmente para nós no Brasil, o reflexo pode ser sentido de uma forma muito pior até mesmo do que na Itália, na Espanha. Isso eu estou falando do reflexo na esfera econômica. E por quê? Porque Espanha, Itália e até mesmo os Estados Unidos são países ricos. São países que têm melhores condições financeiras de arcar com todo esse tempo paralisado, não é? Mas o Brasil não, pessoal. O Brasil não tem caixa, o Brasil não tem dinheiro, não tem grana para que suporte tanto tempo parado sem que haja consequências drásticas na economia. Então nós vamos ter muitas famílias passando necessidades, vamos, e infelizmente vamos ter famílias que vão passar necessidades de ordens fisiológicas, né? Vamos ter gente passando fome, infelizmente, gente com falta de medicamento, porque o país é um país pobre, é um país cuja população é uma população que vive muito, né, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, e se os trabalhadores não produzem, né, o que vai acontecer? Não produzem, eles não trabalham, eles não recebem. Se eles não produzem, ocorre a escassez de produtos. Com a escassez de produtos, há um considerável aumento dos preços. Então, vamos passar por inflação, né? Então, veja, as pessoas não vão receber e as pessoas não vão ter poder para poder adquirir os produtos, porque se não produz, há escassez de produtos. Se há escassez, o que acontece? Os preços se elevam, os preços se aumentam. Então, por um outro lado, eu consigo compreender, né, a preocupação do presidente da República enquanto a fazer com que todos voltem ao trabalho. Mas olha, voltar ao trabalho seria muito bom se a gente tivesse a certeza de que o vírus hoje ele tem uma cura. Então, o Nixon, que é esse alto executivo que me perguntou, um grande amigo, ele falou qual que seria a solução viável para que os reflexos não sejam tão graves, professor. Bom, a solução mais viável é fazer com que esse coronavírus passe pelo Brasil o mais rápido possível, mas não vai ser assim. Ou então, que se tenha uma cura, né, que se descubra aí um remédio, um medicamento eficaz que possa representar realmente a cura real desse vírus para que os reflexos sejam um pouco sentidos. Mas olha, só esses dias que estamos parados aí, já temos vários reflexos, temos várias demissões ocorrendo, várias empresas que já estão fechando as portas, né? Os empresários, o microempresário, principalmente o microempresário, aquela pequena empresa, ela não sobrevive a meses, a dias, com a empresa parada não produzindo, não é? Há contas a pagar, a um funcionalismo, salários a receber. E aí, mas o presidente da República, através aí o Estado está determinando aí uma ajuda de custo para as pessoas. Olha, muito bom essa ajuda de custo, mas eu percebi que é uma ajuda de custo que, para se alcançá-la, é altamente burocrática. Você tem que demonstrar um monte de requisitos e, olha, não é todos que efetivamente vão precisar desse benefício, que vão precisar dessa ajuda, desse custeio, e não é todos que efetivamente vão precisar e que vão receber em razão dessa burocracia para receber. E, por um outro lado, tem que ser realmente burocrático, senão qualquer um recebe e não pode ser assim. O fato é que os reflexos aí do coronavírus ainda virão com mais intensidade. Não só porque a contaminação ainda não atingiu seu ápice total aqui no Brasil, não é? Mas também porque a gente ainda não pôde sentir os reflexos na economia. E isso é muito complicado. Bom, o que é que nós podemos fazer então agora? Bom, o que a gente pode fazer para evitar que os reflexos sejam ainda piores é aquilo que a gente já falou. Fica em casa, não tem jeito, né? Porque apesar dos graves reflexos na economia, nós não queremos que as pessoas percam suas vidas, não é? Então, e olha, é muito importante dizer isso, que boa parcela, e eu não estou falando de uma parcela pequena, eu falo de uma parcela significativa do país sobrevive das aposentadorias dos idosos. Hoje nós sabemos que muitos idosos, com as suas respectivas aposentadorias, são as pessoas responsáveis pelo sustento de toda uma casa, onde tem várias pessoas. Então, se morre um idoso, aí a coisa vai piorar de vez.
não é? Então, a preocupação do presidente da República com a economia, ela é válida, porém não se justifica fazer com que todos voltem ao trabalho, submetendo as pessoas aí ao risco de perderem suas vidas e de termos num país uma contaminação sem igual. Imaginem se chegarmos aí à escala que a Itália está sofrendo, né, de morte considerável de pessoas, uma contaminação imensa, né? Então, não é o que queremos. Bom, vamos então torcer para que o coronavírus passe o mais rápido possível, que o medicamento seja descoberto, que a cura seja descoberta, para que os efeitos e os reflexos, tanto na saúde quanto na economia, sejam os mínimos, ok? E vamos agora começar a falar de direito constitucional. As pessoas me perguntam também, professor, em matéria de direito constitucional, não seria o caso de o país decretar estado de defesa, estado de sítio? Será, pessoal, está na hora de aí termos alguns dos sistemas constitucionais de crises ativados? Será que está na hora de ativar um dos nossos sistemas de proteção à ordem constitucional? Ou seja, o estado de defesa e o estado de sítio? Gente, é claro que não, não é? E a gente vai entender isso quando a gente começar a estudar e adentrarmos ao estudo dos sistemas constitucionais de crise, ok? Bom, para começar, aí na tela para vocês eu vou colocar o nosso primeiro slide, que tem algumas perguntas importantes em relação ao Covid-19. Olha só, primeira pergunta está aí. Pode haver restrições de direitos? Não é? Nós estamos vendo que alguns estados estão fechando as fronteiras, o próprio Brasil, né, fechou aí as fronteiras, né? Então, será que pode haver aí pessoas que não vão poder se locomover? O direito de ir e vir, por exemplo, é um direito que pode ficar violado aí pelo Estado, né? Gente, eu vou lembrar vocês através de um outro exemplo. Vocês conhecem o Instituto da Desapropriação, também chamada de expropriação, né? Onde o Estado toma para si um bem que é de propriedade de outra pessoa em nome da coletividade, não é? Porque há aquele princípio em que o interesse público prevalece sobre o interesse privado. Aqui é o caso. Mas a pergunta é, pode haver restrição de direitos desde que a restrição desses direitos implique num benefício, implique num bem à coletividade. O que nós estamos falando aqui é óbvio, é colisão de direitos fundamentais, não é? Nós estamos falando do direito, por exemplo, de ir e vir, não é? Que está confrontando com o direito à vida, à saúde de toda uma coletividade. E aí as pessoas perguntam, mas professor, será que pode isso? Será que a gente pode ter aí restrição de direitos sem que haja a decretação do estado de sítio e do estado de defesa? Não é? Será que a simples decretação da emergência por si só, ela pode restringir direitos? Gente, e a pergunta é sim, nós estamos falando de um evento sem precedentes. Não é? Nós nunca tivemos, parece cena de filme, né? Parece que nós estamos ali quase num The Walking Dead, né? Nós nunca tivemos uma situação como essa, não é? E aí é importante eu mostrar aqui para vocês no computador. Eu vou chegar aqui agora. Olha só o que disse o nosso ministro de Saúde já na sua primeira portaria, que foi a portaria 188. Nós vamos chegar nela em instantes. Só um instantinho que eu vou acessar aqui. Olha só, nós temos já uma portaria, né, do nosso ministro da Saúde, que, diga-se de passagem, está fazendo um trabalho excepcional, né? Vamos lá. Portaria, quem tiver aí na frente do computador e quiser já acessar, basta ir no Google, que vocês escreverem assim no Google, legislação Covid-19. Se vocês escreverem legislação Covid-19, eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, na verdade porque a minha internet está lenta, né? Mas vamos voltar aqui aos slides. Bom, eu mostro para vocês daqui a pouquinho
vou mostrar para vocês daqui a pouquinho a portaria do Ministro de Saúde, junto com outras legislações, para a gente esclarecer se pode haver realmente a restrição de direitos fundamentais. E eu já disse para vocês que, primeiro, desde que aquela restrição àquele determinado direito fundamental signifique o bem da coletividade, ocorre como ocorreu na expropriação, na desapropriação, não é? A bem do interesse público, né? Em nome da coletividade. Afinal de contas, nós somos regidos pelo princípio onde o interesse público sempre prevalece sobre o interesse privado, ok? Tudo bem? Além disso, é importante dizer para vocês que acerca dos direitos fundamentais não existe nenhum direito absoluto, ou seja, os direitos são relativos. Veja que a própria vida é um direito relativizado pelo nosso ordenamento jurídico, não é? Senão, não existiria, por exemplo, a legítima defesa, não é? O que é a legítima defesa? Ora, a legítima defesa nada mais é que para alguém impedir ali uma injusta agressão, ela pode repelir aquela injusta agressão, e acontece que ao repelir aquela injusta agressão, ela empurra a pessoa, por exemplo, ela bate com a cabeça, morre. Veja que a pessoa, o autor, no caso que empurrou, estará em legítima defesa e não será condenado em razão disso. Trata-se de uma excludente de culpabilidade, assim como o estado de necessidade. Então veja que uma das características clássicas e importantes dos direitos fundamentais é que não existe direito fundamental absoluto. Os direitos fundamentais, eles são relativizados, e eles são relativizados por outros direitos, não é? Então, a partir do momento que nós temos um direito fundamental e que o exercício daquele direito fundamental meu pode prejudicar o exercício de direitos fundamentais ou de um direito fundamental de outras pessoas, aí entra o Estado, entra a norma, entra o ordenamento jurídico que vai dizer, olha, esse direito não será exercido em razão do benefício de uma coletividade que, no caso do coronavírus, no caso do Covid-19, é o que está acontecendo. Ok? Tudo bem, gente? Bom, outra pergunta importante que está aqui, ó, nós tivemos aí a portaria 188, editada pelo Ministro da Saúde. Uma pergunta importante que pode cair na prova será que o Ministro da Saúde pode legislar? Porque o Ministro da Saúde, ele editou uma portaria, onde essa portaria decretou o estado de emergência de saúde pública, não é? É um decreto que é uma portaria, na verdade, portaria 188, que é importante depois vocês olharem na internet. Mas será que o ministro ele pode expedir regulamentos, portarias? Gente, olha comigo e já marca o artigo de vocês, pode ser uma pergunta de prova. O artigo 87, que diz o seguinte, diz assim: os ministros de saúde, abram aí a Constituição de vocês, artigo 87. O artigo 87 diz o seguinte, vou ler aqui junto com vocês, ó. Já marquem ele aí, que ele é muito importante. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Olha o inciso 2. Expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Ok? Então, apresentar ao Presidente da República relatório anual, praticar atos pertinentes às atribuições que lhe foram otorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Vejam que o inciso 2 está bem descrito: expedir instruções para a execução das leis, ok? Então veja que a portaria 188, ela é plenamente constitucional, ela é possível, legalmente falando, constitucionalmente falando, e o ministro da Saúde aqui, respondendo a pergunta, ele poderia legislar aí, expedindo aí orientações, instruções, no caso que se deu através da portaria. A terceira pergunta que está aqui: poderá ser decretado estado de defesa ou de sítio em função da pandemia? Né? Poderá ser decretado estado de defesa ou de sítio em função da pandemia? Gente, calminha, vamos devagarzinho, porque veja que tanto o estado de sítio e o estado de defesa, nós vamos deixar até para o próximo vídeo falar do estado de sítio e estado de defesa, porque
o vídeo aqui já está acabando e não vai dar tempo da gente falar sobre esses institutos, mas no próximo vídeo prometo para vocês que a gente já solta aqui em seguida uma aula sobre estado de defesa e estado de sítio. Mas tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio são situações de grave crise constitucional. Gente, nós estamos falando de uma situação em que o país vai estar numa situação extremamente complicada. Vamos ter saques a supermercados, nós vamos ter um completo descontrole da sociedade, da população. Será que esse Covid, essa pandemia, justifica estado de sítio, estado de defesa? Gente, por hora a resposta é não, e vocês vão perceber isso na próxima aula. A situação não está grave a ponto de termos aí um descompasso no ordenamento jurídico constitucional. Ainda não estamos passando por uma crise constitucional. Veja, tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio, que é a situação mais gravosa, são sistemas que visam defender a ordem jurídica constitucional que ainda não foi afetada pela pandemia. Pode ser que a pandemia chegue a um ponto insustentável em que haja um descontrole total, a Constituição sendo desrespeitadas, as pessoas aí malucas saqueando supermercados. Nós estamos falando de uma completa ausência da figura estatal, né? Como se o Estado não existisse, um completo desrespeito à própria Constituição, para que haja então a decretação do estado de defesa e, na forma mais gravosa, a decretação do estado de sítio. Por hora, a gente não está vendo isso. Nós estamos vendo um estado de emergência que implica numa organização que sim vai restringir alguns direitos, não é? Para que haja o benefício de todos, o benefício da coletividade. Então não é razão ainda para se decretar estado de defesa e estado de sítio. Pode ser que lá na frente, com os reflexos aí dessa pandemia, com um descontrole, um descompasso total no país, haja realmente a necessidade de utilizarmos aí esses dois mecanismos de defesa da Constituição, esses sistemas constitucionais de crise, ok? Por hora não é o caso, mas é muito importante que vocês deem uma olhada. Vão lá no Google escrevam assim, ó, legislação Covid-19, vocês vão parar numa página. O Google vai levar vocês para a página do Planalto, do Congresso Nacional, onde vocês vão ter em ordem cronológica todas as legislações relacionadas ao Covid. Então vocês vão ver os decretos, as portarias, a nova legislação, uma lei federal agora, já em razão do Covid, 2020. Vamos ter a medida provisória que foi editada pelo presidente da República, vai estar lá em ordem cronológica, ok? E aí, na próxima aula, nós vamos começar a adentrar o estudo mais detalhado sobre o estado de defesa e estado de sítio para vocês entenderem melhor. Mas, lembrem-se, ainda não estamos na situação, na hipótese em que se fundamenta ou se faz necessário aí a decretação do estado de defesa ou do estado de sítio, ok? Um abraço, até o próximo encontro.